Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Ele venha tomar direção, de tudo que nós vamos fazer nesse dia chamado hoje, quarta-feira. Esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais uma noite de sono. Agradecemos ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que hoje o Senhor possa tomar direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, este momento do pão diário. Quero consagrar tudo que nós vamos fazer hoje, esse dia nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor possa estar visitando agora os enfermos, curando, libertando de todo mal, aqueles que estão oprimidos, depressivos, que sejam libertos para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória, nos dá esta oportunidade de entrar na presença dEle, pois o véu já foi rasgado, quando Jesus deu a sua vida ali na cruz por nós, derramou seu sangue. Louvado seja Deus. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor. O nosso pãozinho diário hoje está no livro do Êxodo, capítulo 6, e os versos estão do 1 ao 8. Que vai falar que Deus promete livrar os israelitas. Aleluia. E Deus te fez promessa, ou Ele vai te fazer promessa, creia que Ele vai te livrar. Ele não é homem para mentir e também não é filho de homem para se arrepender. E fala assim a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará, e sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de seus pais, ou de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos israelitas, aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos trarei e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com mãos grandes, e com grandes juízos eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Louvado seja Deus. Então, essa promessa Deus tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó. E ele estava cumprindo aqui a promessa na descendência deles. Por isso nós temos que também apresentar nossa descendência, aqueles que ainda vão vir, nossos netos,
nossos bisnetos, né? A nossa descendência será abençoada também por causa de nós. Aleluia, porque nós servimos, acreditamos, confiamos no Senhor. Louvado seja Deus. Se Deus prometeu que vai tirar você, né, de algo, que vai fazer algo por você, confia, espera confiando. O salmista Davi, ele falou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não precisa desesperar. Nós não precisamos nos desesperar, porque Deus, ele vela pela palavra dele para cumprir em nossas vidas. Ele aqui prometeu libertar o povo do Egito, os israelitas, e ele prometeu e cumpriu. Aleluia! Às vezes nós falhamos, até falamos que vamos fazer algo pela vida de alguém, às vezes não dá para fazer, às vezes por um esquecimento ou porque não deu, mas com Deus é diferente. Se Ele prometeu, se Ele falou que vai fazer, espera confiante. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. Ele não trabalha com relógio humano. Aleluia! Nós somos limitados no tempo, né? Temos horário para levantar, muitos, né? Alguns não. Mas quem tem compromisso, né, de horário, tem que levantar no horário certo, né? Entrar no emprego no horário, sair no horário. Somos limitados pelo tempo, mas Deus não tem esse tipo de limite. O tempo, e no tempo oportuno, né, ainda que para nós parece tardio, é o tempo de Deus. Ele sabe conduzir tudo, né? Essa palavra descreve que Deus, revelando a Moisés seus planos para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Deus anuncia que mostrará e afará o seu poder, né? Ele prometeu mostrar, né? Ele mostrar o seu poder sobre aquele povo. Aleluia, fazendo libertar o povo e que se lembra da sua aliança, né? A aliança que Deus fez com os israelitas. Louvado seja Deus. Com os patriarcas, prometendo levar os israelitas à terra de Canaã. Deus promete levá-los à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, dando a eles como herança. Louvado seja Deus. Deus é Deus de promessa, Deus que cumpre, né? Quem sabe hoje você se encontra escravo de um vício, escravo no emprego. Quem sabe hoje você está escravo de um sentimento negativo. Eu te apresento um Deus, que é Ele que liberta. Ele já nos libertou da escravidão. Nós não somos mais escravos do medo, do pecado. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que me confessou, né, um medo que tem desde criança. É tipo que já tomou posse, já assumiu aquele medo. Mas não tome posse do medo, não. Não acredite que você é uma pessoa que tem um sentimento de medo desde criança, de insegurança, de opressão, de depressão, porque Jesus já te libertou. Deus já fez algo por nós que às vezes a gente nem sabe. A palavra do Senhor está escrito que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem sabe você está como Jó esteve um dia. Eu conhecia Deus, Jó falou, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço por ter intimidade. Comece a ter uma intimidade com Deus, comece a querer conhecer mais a Deus. E você vai ver que você vai se livrar desse medo, dessa insegurança, dessa fobia, dessa opressão, porque isso é um espírito opressor
que está querendo arruinar a tua vida. Aleluia! Se liberte hoje, porque Jesus já fez isso por você. Às vezes você está tomando posse de algo que não te pertence mais. Vamos abrir a nossa boca e rejeitar todo medo, toda doença. Eu não tomo posse. E nós temos que, liberar a palavra. A palavra, ela tem poder. Quando você fala, mas eu tenho isso. Desde criança, ontem eu ouvi, o pastor Paulo Antero, que Deus ele continue abençoando a vida daquele homem, que Deus levantou para ajudar vidas a ser libertas. Louvado seja Deus. E é assim mesmo que temos que fazer. Não toma posse não, porque tem pessoas tomando posse do medo. O medo de algo que nem veio e nem vai vir. Um dia eu estive desse lado, um dia eu estive assim. Eu comecei a ter fobia, medo, porque eu vivia debaixo de uma sentença, uma opressão psicológica, a qual eu ouvia palavras que eu não iria conseguir. Você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Então aquilo entrava dentro de mim e começou a imperar ali um espírito do medo, da insegurança, da ansiedade. Eu já tinha medo e preocupação do meu futuro e eu só via meu futuro todo acabado. Mas quando eu conheci a verdade, essa verdade me libertou. E eu estou falando aqui que Deus liberta, não é porque eu ouvi a história de alguém, ou não só porque eu li na Bíblia, não. Eu li na Bíblia, tomei posse e hoje eu sou livre do medo, da insegurança. É claro que a gente tem que ter medo, tem medos que verdadeiramente temos que ter, É um sentimento que às vezes ele, vem dentro de nós. E às vezes é até bom ter alguns tipos de medo. Mas esse medo de algo que você nem sabe que vai acontecer ou que não vai acontecer, isso não é normal. Conheça a verdade. Jesus já te deu a liberdade através do sangue derramado na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja livre, livre para voar nas asas do Espírito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos uma história que vai falar acerca de livres da escravidão. Aqui no versículo 6 fala: e eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão. Tome posse desta palavra. A palavra de Deus, ela tem poder. Aleluia. Deus, quando fez o mundo, as coisas que estão nesse mundo, ele fez com o poder da palavra. A única coisa, o único algo, o único ser que Deus fez com as próprias mãos dele foi o homem. Mas todo o universo, tudo que tem, Deus fez foi pelo poder da palavra. Tudo se formou pelo poder da palavra de Deus. Então, esta palavra tem poder. Tome posse, seja livre, seja liberto. Não seja escravo do medo. Não seja escravo de vícios. Não vamos ser escravo da glutonaria. Aleluia. Temos que orar. Eu oro, irmãos. Eu estou orando para que Deus me liberte. Às vezes é uma compulsividade por algo, mas que Deus tenha misericórdia de nós hoje. Vamos ser livres, vamos clamar ao Senhor, que Ele tudo pode fazer. Se Deus, quem sabe Deus fez uma promessa aos teus antepassados, mas hoje quem vai viver essa promessa é você. Às vezes as pessoas estão tomando posse de maldição hereditária, mas não tome posse não. Quebra, seja quebrado, desfeito toda a maldição lá dos seus antepassados. Tome posse das bênçãos que Jesus já
preparou, já tem preparado para você. Eu tomo posse hoje que eu sou livre, 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 porque o Senhor já me libertou do medo, da insegurança, da opressão, da depressão. Seja livre hoje. Seja livre das dívidas. Às vezes você entrou numa dívida que você não sabe nem como sair. Você está dentro de um labirinto, mas Deus hoje ele te liberta dessa dívida. Aleluia, mas só não volte de novo, viu? Porque tem pessoas que Deus está tirando de algo, está voltando novamente, né? Quem não tem sabedoria, peça para Deus. A história de hoje nos diz assim, livres da escravidão. Olha só o que nos diz a história de hoje. Vocês são como Moisés, libertando-nos da escravidão, disse Jamila. No Paquistão, ela e a família trabalhavam com fornos de tijolos e sofriam por causa das suas dívidas. Grande parte do valor que recebiam de salário pagava apenas os juros. Mas quando foram agraciados pela doação de uma ONG que os libertou da dívida, sentiram-se incessantemente aliviados ao agradecer ao representante da ONG por esta libertação. Jamila, que é cristã, destacou o exemplo dado por Deus ao libertar Moisés e os israelitas da escravidão. Louvado seja Deus. Então, Jamila, como cristã, Deus apresentou aquela ONG que fez uma doação para ela, aleluia, e sua família, e eles foram libertos daquelas dívidas, que eles só trabalhavam para pagar a dívida e os juros abusivos. Quem sabe você caiu nessa? Entrou nessa dívida, está pagando juros absurdos. Você foi tomando um empréstimo dali, um empréstimo daqui, e hoje você se encontra num labirinto, numa bola de neve. Receba a libertação hoje, porque Deus ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia, ele é o Deus de já, é o Deus de agora. Ele pode usar pessoas para te livrar, para te ajudar. Aleluia. Mas só não volte de novo. Aleluia, como eu disse antes, porque eu conheço pessoas assim, Deus até livra daquele momento, mas depois as pessoas voltam de novo a cair no mesmo abismo. Aí chega uma hora que eu acredito que nem Deus vai interferir mais, né? Porque às vezes Deus livra porque você caiu num abismo, o abismo foi sem querer, mas quando a pessoa gosta de entrar nos abismos, de procurar problema para si mesmo, acredito que até Deus deixa lá sofrer um pouquinho para poder a pessoa aprender, né? Não tem criança, às vezes não é preciso ser corrigido com a vara, né? Tomar umas palmadinhas, tomar uma bronca para poder entender. E tem pessoas que estão igual criança. Deus está tirando, sai, eu vou te arrancar do abismo. E a pessoa está voltando de novo e caindo. Seja livre hoje. Seja livre desse vício de dívidas. Aleluia. Olha, Deus está falando, viu, irmãos? Toma posse hoje da sua liberdade, da sua libertação. Os israelitas trabalharam sob condições difíceis e foram oprimidos pelos egípcios por centenas de anos. Eles clamaram a Deus e lhes pediram ajuda, porém a carga de trabalho deles aumentou. Pois o novo faraó ordenou que não apenas fizessem tijolos, mas também juntassem a palha para esses tijolos. Quando os israelitas continuaram a clamar contra a opressão,
Deus reforçou a sua promessa de ser o Deus deles. Os israelitas não seriam mais escravos, porque o Senhor os resgataria com seu braço poderoso. Sob a direção de Deus, Moisés os conduziu para fora do Egito. Hoje Deus ainda nos livra por meio dos braços estendidos de seu Filho Jesus na cruz. Somos libertos da escravidão muito maior e do pecado que antes nos controlava. Não somos mais escravos, mas livres. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele vai te dar uma estratégia hoje. Você que está pedindo, perguntando para Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? Deus, ele vai te dar uma direção, uma estratégia a qual você vai conseguir se libertar de tudo isso que está te cercando, que te cercou. Aleluia. Como Deus libertou? Eu sei que Deus me libertou, porque eu conheci a verdade. E a verdade me libertou e me liberta todos os momentos, todos os dias eu preciso. Todos os dias nós precisamos ser livres, ser libertos de algo. Precisamos nos converter todos os dias, né, a Cristo. De que modo você pode encorajar alguém escravizado pelo pecado hoje? Se você já é livre, pergunte para Deus de que modo você pode ajudar outras pessoas a serem livres. Oremos. Querido Deus, nós somos gratos por enviares teu Filho para nos libertar do pecado. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai, por enviar teu Filho Jesus para nos libertar do pecado. Amém. Para nos salvar. Eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, nos dando um dia de bênção, um dia de paz. E que hoje o Espírito Santo esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus.